Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe muito. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2011. Todos os anos nós entramos o ano projetando em Deus, lançando a nossa fé no Senhor. E todos os anos temos sido muito abençoados. Um ano tem sido melhor do que o outro, porque temos lançado a nossa fé no Senhor. Iniciamos o ano dando a Deus as primícias em oração e jejum. Sexta-feira, vamos estar realizando o 5º jejum dos meus projetos de conquistas para 2011. No total serão 7. 7 semanas de clamor e 7 semanas de jejuns. Clamando. Não tem como Deus não fazer. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Nós estamos jejuando e orando. Eu amo os que me amam. E os que me buscam na madrugada me acharão. E nós temos passado a madrugada toda em oração. Inclusive, você tem visto a minha voz mais rouca, é em função disso. Toda semana nós temos passado mais de 12 horas na presença de Deus em jejum e oração, clamando, sem cessar. E Deus tem dado vitórias. Quantos testemunhos você já tem acompanhado? Que as pessoas têm contado que já entraram em janeiro, já conquistando, já dando testemunho de vitórias imensas agora, já no início da campanha de 2011. Se Deus já fez na vida de tantas pessoas, está fazendo, continuará fazendo. Imagina o que Ele não vai fazer ao longo de todo esse ano, na vida daqueles que perseverarem. E a ideia é essa, é perseverar no Senhor. Porque não tem a menor possibilidade de uma pessoa vencer se ela não perseverar no Senhor. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, realizando a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2011. Olha o que diz aqui no 1 Samuel 14:2. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá e Migron. Com ele estavam uns 600 soldados. No 13. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi atrás. Jonatas os derrubava, e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens, numa pequena área de terra. Os filisteus vinham tendo o controle da situação e colocando Israel em desvantagem. E às vezes isso acontece. O inimigo trabalha de tal maneira para que a pessoa perca até o seu poder de ação. E ele usa de situações, ele usa de pessoas. Inclusive, o título desta passagem, dessa história, é a desvantagem militar de Israel. Porque os filisteus tinham o controle e tiraram todos os não deixou nenhum ferreiro em Israel. E, consequentemente, não tinha como afiar as espadas. E quando eles precisavam afiar as ferramentas de trabalho, enxadas, foices, etc., eles tinham que ir até eles num ferreiro filisteu e pagavam uma nota, era caríssimo para afiar. Então você vê que eles estavam numa situação muito difícil. Tinha um exército sem nenhuma espada. Os únicos que tinham espada era Saul e Jonatas. Ninguém mais tinha espada. Porque não tinha ferreiro para afiar.
Porque os filisteus tiraram. Então, às vezes, o inimigo faz isso, ele trabalha para te deixar atado, para te algemar, para te deixar sem ação. E o que acontece com muitas pessoas? Elas vão se submetendo, elas vão aceitando, elas vão desanimando, elas vão se entregando. Quantos que estão entregues a problemas? Você vê que, olha a situação de Saul, ele era o rei. Saul estava sentado embaixo de uma romanceira com 600 soldados. Sabe, às vezes as pessoas vão se entregando e se conformando. O que eu posso fazer? Quantas pessoas que eu já ouvi dizer exatamente isso? Eu não tenho o que fazer. O que eu posso fazer? Gente, não tenho o que fazer. Mas você vê que quando uma pessoa fica indignada, ela se revolta positivamente. E ela decide, eu não vou ficar no jugo do inimigo. Eu não vou aceitar o jugo do inimigo na minha vida. Eu não vou aceitar essa situação assim. Eu não vou mais viver assim. Ela encontra um meio. Jonatas fez isso. O pai estava debaixo da romanceira. E ele pensou, não pode ficar assim. Saiu calado. E decidiu ir até um acampamento filisteu. Mas para ele chegar lá, ele tinha que escalar um penhasco. Ele tinha um desfiladeiro. Está aqui, ó, que eu acabei de ler. Jonatas escalou um desfiladeiro. Usando suas mãos e pés. Já parou para pensar isso? Mas ele queria mudança. E quando uma pessoa quer mudança de verdade, ela escala desfiladeiro, ela encara gigante, como o Davi encarou o gigante Golias, que estava lá 40 dias, assombrando Israel, e o Saul com o seu exército, tudo escondido, morrendo de medo. Então tem gente que quando o inimigo bate o pé, ele se esconde. Quando ele, não tem o que fazer, ele vai para debaixo da romanceira. Ele se acomoda. Não tem o que fazer, mas tem sim. Você vê que quando uma pessoa decide, não chega, assim eu não vou ficar. Ele encontra a saída. Jonatas manifestou uma fé viva porque havia coragem. E ele encarou uma coisa que ninguém tinha coragem para encarar. Ele decidiu ir até um acampamento filisteu. Ele decidiu ir no nome do Senhor. Mas para chegar lá, ele tinha que escalar aquele desfiladeiro. Ele escalou usando mãos e pés. Não tinha nenhum equipamento de segurança. Entendeu? A Bíblia não fala que ele era um experiente em escalada. E nós sabemos que escalada é um dos esportes que exige mais da pessoa. Exige muito da pessoa. Mas você vê que a pessoa, quando ela decide fazer algo, a força dela não está aqui. A força dela está dentro. O grande problema das pessoas é que elas acham que a força dela é essa aqui. Mas a força que nos move é aquela interior. E quando você coloca toda a sua força para fora, você encontra força para fazer coisas que você jamais imaginou que conseguiria. Para suportar dores que você antes achava, isso eu não dou conta, isso eu não suporto. Mas quando você decide, peraí, eu vou fazer o que é preciso. Eu vou escalar um desfiladeiro, eu vou encarar um exército filisteu, eu vou fazer o que for, mas eu não vou mais continuar nessa humilhação. Um exército inteiro sem uma espada sequer. E o que Saul não viu de saída, ele estava lá debaixo da romanceira, tomando uma fresca. O Jonatas decidiu agir, reagir. Aí está a diferença daquele que vai além e daquele que vive a mesma vidinha e reclamando dela todo dia. Estou chateado, não aguento mais, não é essa vida que eu quero para mim. Eu não dou conta, não é para mim.
Isso é impossível. Então, para olhar, a situação era impossível. Mas Jonatas decidiu encarar o impossível no nome do Senhor. E quando uma pessoa encara o impossível no nome do Senhor, ninguém pode detê-la, ela vence mesmo. Ele escalou, encarou os filisteus, de cara já matou 20. O restante ficou com medo, se confundiram, foram ficando confusos, começaram a atacar um ao outro. E para resumir, nessa Deus deu vitória a Israel. Mas como Deus podia dar vitória a Israel se ninguém tomava uma atitude corajosa? Uma atitude ousada de partir para cima de uma situação. Tem que escalar, eu vou escalar o desfiladeiro. Tem que encarar os filisteus, eu vou encarar. Seja lá o que for, mas do jeito que está não pode ficar. Então, mas o que você tem que entender é que não adianta você dizer, eu não aguento mais. Se você não estiver disposta a encarar desafios, a escalar desfiladeiros, a encarar filisteus, ainda que você olhe e diga, isso não é para mim, eu não dou conta disso. Vá no nome do Senhor. Jonatas também, humanamente falando, era impossível ele dar conta de tudo aquilo. Mas como ele foi na força do Senhor, ele manifestou a fé, ele decidiu ir e não simplesmente ficar ali, olhando a situação, impotente diante dela. Não tem nada que fazer, né? Então eu vou para debaixo da romanceira. Que é isso? Deus quer dar vitória a você. Mas Ele não pode dar vitória a uma pessoa que está debaixo da romanceira. Ele vai dar vitória para quem está escalando o penhasco, encarando o inimigo. É encarando, é reagindo, é tendo atitude que Deus vai te dar vitória. Não tem outra maneira de vencer. É tendo uma atitude corajosa que Deus vai te dar vitória. Amém? Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Eu cheguei através de um garoto que eu tinha, não tenho, né? Tá ali. E ele era usuário de droga. Ele quer? Dá um sinal, por favor. Então eu chegava em casa à tarde, ou almoço, ele enfiava no banheiro e não saía. É filho do senhor? Filho meu. E ali eu não parava mais nada em casa, dinheiro, já começou a pegar as coisas. Vem cá, você. E eu não tinha outra saída, busquei o pastor. Como é que é isso? Como é que é ter um filho que o senhor ama, o filho que o senhor criou, gerou e foi tomado por esse vício e aí chegava em casa, acabava pegando as coisas em casa para manter o vício? Isso, inclusive da mulher dele que está lá. Ele tomava dinheiro dela, ela recebia o pagamento, ele pegava o dinheiro e ia gastar, escondido dela. E ela foi embora. Começamos a fazer tratamento aqui em Rio Preto. Vem cá, esposa, por favor. E ela pegou e foi embora, levou meus netos embora. E ela levou para Tapagi porque ela morava lá. Chega aqui, por favor. Olha que coisa forte. Essa vai ser. E o pastor do Guapiaçu lá, da igreja... Você não suportou? Não suportei. Quantos anos essa situação? 7 anos. Ele chegava ao ponto de pegar as coisas, até o seu dinheiro, porque tinha que manter o vício. Até meu dinheiro, meu pagamento inteiro. Não podia deixar nem a carteira tinha que ficar escondida. Você não tinha força para resistir àquela... Não, era cego. Não enxergava, era droga dia e noite. E teve... Sabia que estava errado, mas não tinha força. Mas não controlava. Teve noite de eu passar a noite inteira usando droga. Era crack dia e noite. Estava perdendo meu emprego, comecei a perder a família. Fui perdendo tudo. Aí o senhor começou, porque o senhor veio buscar por esse filho. Aí foi o seguinte, ele começou a vir na igreja. Ele começou, o pastor do Guapiaçu foi lá em casa. E aquele menino que toca a bateria do Guapiaçu lá, o presbítero, é meu sobrinho. E o pai dele faz 13 anos que está na igreja. Então nós entramos, muita gente não sabe, às vezes não sabe o que é a campanha.
Eu estou com 4 meses na igreja. Quando eu peguei a campanha de 52 dias, ele estava usando droga. Aí meu cunhado com 13 anos, chamou o pastor, mas antes dele chegar, ele falou assim, então você vai seguir essa campanha, dos 52 dias. Se quando terminar essa campanha não acontecer nada na tua vida, eu vou sair junto com você e vou fumar droga também. Eu vou sair junto com você. E graças a Deus, o que eu coloquei nos 3 pedidos, foi trazer meus netos, trazer ela com ele, e eu viver uma vida de paz, é o que eu estou seguindo. E aí? De 52 dias já faz 5 meses. Em 5 meses aconteceu tudo isso. Em 5 meses, uma destruição de 7 anos restaurada. Restaurada. 5 meses. Para Jesus. Para Jesus. Você vê o que esse senhor falou tudo. Muitas vezes alguns desprezam a campanha, desprezam o propósito, mas o que esse pai lutou, o que essa esposa lutou uma vida toda para fazer, através da fé, do poder de Deus, do poder do Senhor Jesus, está concluída a obra. Tudo restaurado? Tudo restaurado. Hoje você tem paz. Hoje eu tenho paz. Você pode confiar. Posso confiar. Hoje meus filhos têm um pai. Hoje tem um pai. E você, está feliz? Demais, demais. Completamente liberto. Só Jesus. O bispo lembra quando eu vim me batizar, que eu cheguei ali no pilar? Falei, bispo, eu tenho 58 anos, eu nunca ganhei um presente na minha vida. O primeiro presente que eu ganhei na minha vida foi esse batismo, e eu estou feliz, você lembra? E hoje estou eu aqui, quando eu vejo que vai sair um projeto, eu corro a pegar o meu. Deus para Jesus. Quando eu cheguei à igreja, eu era uma pessoa assim, super deprimida, triste, isolada. Eu não conseguia olhar para o rosto das pessoas. Estava sempre no meu lugar. Depois que eu vim para a Igreja Mundial de Cristo, a minha vida assim, mudou 1000%. A minha pessoa, as minhas atitudes. E o momento que eu vim para a Igreja Mundial de Cristo, a minha vida financeira, a minha vida pessoal, ela mudou assim, 1000%. 2009, assim que eu entrei na igreja, eu comprei meu apartamento, que o bispo conhece. Lindo, maravilhoso. Todo ano eu trocava de carro. 2009, eu tinha uma ação para ganhar. Eu ganhei a ação, 2009. 2010, eu tinha uma outra parte de uma ação. Eu ganhei a outra parte da ação. 2010, eu comprei o meu carro zero dos meus sonhos. Que é o meu... A partir daí você passou a andar só de carro zero, só tirar carro zero. Eu estou devendo realmente glorificar o nome do Senhor. Ele está me cobrando isso. Por quê? E agora, dia 22 de dezembro, porque eu sou funcionária pública. E sou aposentada. Então, eu tenho minha aposentadoria e sou funcionária pública. E nós tínhamos um quadro de funcionário para ser oficializado pelo governador. Dia 22 de dezembro foi aprovado o quadro de funcionário. Eu estou, assim, estabilidade no Estado, até Jesus te chamar. Até Jesus me chamar. E é só bênçãos. Você tem uma transformação na sua vida, né? Um ano melhor do que o outro. Não, olha, gente, é uma coisa assim, sobrenatural. Quero saber, está na fé para 2011? Com toda certeza. Dia 25 de fevereiro, sexta-feira, às 19h30, início das 12 horas do 5º jejum dos meus projetos de conquistas para 2011, com o encerramento dia 26, das 7 às 8 horas da manhã. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa pessoa possa entender o que o Senhor está falando e decidir no espírito dela a reagir. Porque chorar,
lamentar, pedir a morte, arrancar os cabelos, se jogar na cama, apagar a luz, ficar no quarto escuro, se dopar de calmantes, e fumar um cigarro atrás do outro, ou falar mal disso ou daquilo, ou se revoltar contra o Senhor, e pedir a morte, não aguento mais, essa vida não dá, desse jeito não dá mais para continuar, enfim. Não é assim que ela vai vencer. Não é desta maneira. Ou dizendo, é melhor eu deixar assim mesmo, porque não há nada a ser feito. Pai, o Senhor não pode dar vitória para a pessoa que se entrega a esse espírito. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena, está escrito. A nossa força será pequena. E tem muita gente afrouxando. Tem muita gente entregue. Como é que o Senhor pode dar vitória para uma pessoa que está entregue, se entrega à fragilidade, se entrega aos medos, começa a aceitar a situação por medo de encarar e lutar e falar e partir para cima, como foi com Jonas? Jonas certamente não tinha experiência como escalador, mas encarou aquele desafio. Estava sozinho para encarar os filisteus, mas encarou corajosamente. E nós lemos aqui que tudo ele fez no nome do Senhor. Então, meu pai, o que está faltando na vida de muitos? Manifestar uma fé, ter a coragem de agir, confiando no Senhor, o Senhor vai honrar. O Senhor sempre honra uma atitude de fé. Quando uma pessoa realmente manifesta a fé no Senhor, o Senhor pode agir. O que o Senhor não pode fazer é na vida de uma pessoa que está debaixo da romanceira, acomodada, conformada e lamentando a vida, Pai. Quantos que já poderiam estar além, mas se entregaram? Quantos que já quebraram a campanha? Quantos que já estiveram nos jejuns e já não estiveram no último jejum? Já quebraram também. Se entregaram ao desânimo. Se entregaram aos problemas. Quantos que estão entregues totalmente aos problemas? Como o Senhor vai dar vitória a uma pessoa que desanima, que se apavora, que desiste? Como? Não tem como, porque o Senhor dá vitória mediante a fé. E muitos não têm manifestado uma fé viva. Quando manifesta alguma fé, é emocional, é religiosa, mas o Senhor só dá vitória por intermédio da fé viva. Não há resultado se não for pela fé viva. E quantos, meu Pai, que estão sem resultado porque não manifestam uma fé viva? Porque acha mais fácil se jogar na cama, chorar a vida, pedir a morte, do que reagir e lutar contra as situações. Oh Deus, nada na vida dela vai melhorar. Sentada no sofá, sentada na cama, chorando, lamentando, se drogando. Nada vai melhorar. Então passa do teu sangue sobre essa pessoa e ajuda ela a entender isso. Que o Espírito que o Senhor nos deu foi de fortaleza, foi de coragem. E em nenhum momento o Senhor espera fraqueza, má vontade, covardia, entrega, preguiça espiritual. Mas o Senhor espera um espírito determinado, ousadia de nossa parte. Atitude é tudo, meu Pai. Atitude é tudo. E muitos têm faltado atitude. Atitude de vitória. Porque atitude para a derrota muitos têm. Ó meu Pai, eu peço a cobertura do teu sangue sobre essa pessoa. E que toda a força diabólica que tem amarrado a vida dela nesse fracasso, nesses sentimentos fracassados, esses pensamentos de fracasso, esse espírito da derrota que vem dominando a vida dela, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu determino que ela seja livre. Livre de toda essa força diabólica que tem comandado a vida dela e feito ela estagnar e ir para debaixo da romanceira e ver as coisas ali e não tomar nenhuma atitude. Mas vê como impossível, então se acomoda.
Eu repreendo o espírito do comodismo, do conformismo, da covardia, da derrota sobre a vida dela. E determino ela livre, eu determino força sobre a vida dela para que ela possa recomeçar, zerar a vida, recomeçar e seguir em frente e vencer com o Senhor. Levanta essa vida agora com poder e ajuda ela a reagir. Porque o Senhor está dizendo, eu quero te dar vitória, mas é você reagindo, lutando. De outra maneira eu não posso. Dá vitória a todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Todos que estão orando comigo, que sejam nesse momento imensamente abençoados, restaurados, vivificados e erguidos. Que a coragem domine a vida deles e que decidam reagir e ir para cima dessa situação e não aceitá-la do jeito que está. Abençoa lares e famílias e todos que estão comigo. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água. Quando ela beber desta água, a coragem e o poder de reação vai dominar a vida dela. Os meus amigos e companheiros semeadores, que eu abençoo agora, que sejam colocados por cabeça, por cima. Que sejam exaltados e prosperados e honrados em absolutamente tudo. Que as portas sejam abertas e os sonhos realizados. Que vivam milagres, meu Pai, em suas vidas, porque tem financiado a tua obra. Desperta mais semeadores também, porque como eu sempre digo, o Senhor dá semente para quem semeia. E todos que têm se tornado semeadores têm sido abençoados e nós temos ouvido muitos testemunhos a respeito. Abençoa todos com paz e força, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Beba da água e receba essa força, esse entendimento. Levanta, vamos lutar. Vamos escalar o penhasco. Vamos enfrentar os filisteus. Não foge não, não fica aí esperando que algo vá mudar do nada, porque não vai. É lutando, é escalando o desfiladeiro, é encarando os filisteus, é reagindo, que Deus vai te dar a vitória. E quando a gente reage, ainda que pareça impossível, Deus nos dá a vitória. Ainda que seja impossível, Deus nos dá a vitória. Beba comigo. Amém. Olha o Disque Vida aqui para ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E o clamor dos meus projetos de conquistas para 2011. Sexta-feira, o 5º jejum dos meus projetos de conquistas. Domingo, batismo. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Esteja entre nós, Deus quer te abençoar imensamente. Tem chamado por você, buscado por você. Tem mudança de vida para você. Não há dúvida disso. Só Deus pode mudar a tua vida. É lutando nele que você vai viver uma outra realidade. Tenha um bom dia. Se ele não vier, eu vou estar aqui amanhã. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.